Acompanhando o segundo seminário A Voz do Campo, eu estou agora com um dos palestrantes, José Riedel. Ele falou sobre 30 anos do plantio direto. Durante esses 30 anos a gente tem diversas vantagens, como aumento de produtividade, redução de custos e conservação de solos. Ele vai nos falar um pouco mais sobre o que foi abordado durante o evento. Exato. Então, na verdade, o que nós apresentamos foi isso. Foram os resultados de 30 anos de um trabalho comparativos dos dois sistemas, né? Porque, de fato, na prática tem um pouquinho mais, tem quase 40 anos já de plantio direto entre nós. Mas é um longo trabalho de muitos desafios, de muitas questões que tiveram que ser superadas para nós alcançarmos finalmente o nível que nós estamos hoje e que precisa avançar. Já de antemão eu digo isso, ele precisa de rever alguns conceitos de novo, ele precisa ao mesmo tempo implementar outros, né? Incrementar com outras novidades, outras exigências que nós temos hoje dentro da competitividade do mercado, etc. O plantio direto também não pode parar, nós precisamos criar novas alavancas. Mas ao longo desses 30 anos, a grande motivação, todos sabem, foi a questão da conservação do solo, né? Nós estávamos num momento, na década de 60, 70, com muita perda de solo e muita perda de água. Nós perdimos, como estudos mostrando, em algumas regiões, mais de 100 toneladas por hectare ano. Em termos médios, se falava em 30, 40 toneladas. E se nós compararmos com a quantidade que nós estamos produzindo de grãos, nós estamos perdendo, em outras palavras, para cada tonelada de grãos produzido, 10 toneladas de solo. Isso não é sustentável, né? Porque você tem que, esse solo está indo embora, está indo para as baixadas, está indo para os rios, ainda fazendo estragos, poluindo rios, estragando estradas, assoreando açudes, etc. Então isso era inviável, né? Dentro de um curto sistema de produção. Além do que esse solo era a parte mais nobre, onde tinha maior concentração de fertilizantes, né? De matéria orgânica, porque é a da parte superficial do solo, né? Que é mais rica. E isso estava sendo perdido, então tinha que ser reposto, como? Com mais adubo, com mais fertilizante, né? Num ciclo vicioso, né? De alto custo. Então isso teve que ser estancado, né? E havia no mundo informação já que nós poderíamos fazer essa mudança, né? Embora contestado, surgiu nos Estados Unidos na década de 60 já indícios de que poderíamos fazer isso, porque foi feito na prática uma lavoura com esse sistema, quer dizer, que não mais lavrando e gradeando. Logo em seguida, 10 anos depois, veio para o Brasil, né, porque alguns produtores, principalmente, enxergaram que estava impossível continuar nessa situação. E a partir desses pioneiros nas mais diferentes regiões, alguns do Paraná, como o Herbert Bartz, o Nono Pereira, o Frank Dinski, aqui no Rio Grande do Sul, também alguns produtores, como o José Carlos Veiga, em 1974, em Santo Ângelo, institutos de pesquisa, por exemplo, que nem a Fundacep Segigéria das cooperativas, que em 71 já trabalhava com essa possibilidade, Passo Fundo, a Embrapa, algumas universidades, começaram a ver que nós tínhamos que mudar, né? E que era possível. Claro que isso não é simplesmente como é que nós vamos mudar uma cultura milenar de dizer que nós, para poder produzir, tem que lavrar e gradear a terra. Inclusive, nós chamando o produtor também de lavrador, né? As escolas de agronomia como símbolo o arado. Como é que nós, de repente, vamos dizer que não precisamos mais fazer isso? Então, além de desafios na parte de mecânica, de semeadoras, de conceitos de como que nós vamos fazer isso, também era cultural. Nós tínhamos que corrigir a cabeça das pessoas, que a mudança tinha que acontecer na cabeça. E fora esses desafios na área de invasoras, na área de fertilidade e correção do solo, e principalmente de semeadoras, né? Como fazer isso. Então, foi um trabalho construído aos poucos, com muita gente não acreditando no início, nos chamando inclusive de loucos, daqueles poucos que estavam fazendo isso, com dificuldades, mas superando, todo mundo se ajudando, né? Foi construído a várias mãos esse processo, nós fomos superando tudo isso e hoje é esse sucesso e essa garantia, esse sistema. José, falando sobre solos. Nesta tarde, o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul vai vir aqui e vai falar sobre um programa de água e solos que garante mais qualidade no futuro. O que o agricultor deve se preocupar em relação aos solos atualmente?
Isso quer dizer que essa preocupação, como a gente disse no início, continua. Nós precisamos continuar inovando, criando mais. O plantio direto já fez muito, né? Ele melhorou a produção, conservou o solo, ele está diminuindo o impacto das diferenças entre épocas sem chuva e com chuva, porque armazena mais água no solo, infiltra mais água no solo, segura essa água para períodos de estiagem. Mas, na verdade, isso tem que ser melhorado. Nós estamos, por exemplo, pecando, nós estamos errando, nós estamos deixando que o plantio direto que a gente diz, quem move ele é a palha. E para você ter palha, para esse sistema funcionar, ele precisa de rotação de cultura. Então, nós temos que ter na propriedade, em cada propriedade rural, aquelas que produzem grão, que dão sustentação para o produtor, dão renda para o produtor, mas elas precisam também ter junto produção de palhada, resíduo que protege o solo, porque esse é o princípio básico do sistema. Então, essa é uma ideia que tem que sempre estar na cabeça do produtor e tem que ser melhorada. Nós estamos um pouco abrindo mão, então a preocupação da Secretaria de Agricultura é justa. Por quê? Porque nós estamos vendo que mesmo produtores do sistema plantio direto estão abrindo um pouco a mão, estão ficando um pouco, digamos assim, recuados nessa adoção dessa prática. Estão apostando demais na cultura da soja. E a cultura da soja não é daquelas culturas, em termos de proteção de solo, boas. Ela é boa como renda. Mas para ela continuar sendo a rainha e puxando a rentabilidade da propriedade, ela precisa de outras culturas que protejam o solo. Então nós temos que ver como para cada propriedade, rever esses conceitos de novo, que foram implantados ano passado. Então é justa essa preocupação. Mas eu diria que fundamentalmente é isso, essa preocupação é justa, mas que seja no sentido assim de produzir mais palha, de conscientizar o produtor de sistema. Conversei com o José Riedel, que falou sobre 30 anos do plantio direto, e ele foi um dos palestrantes do segundo seminário A Voz do Campo. Aline Merladete para o Portal AgroLink. Agradeço a sua participação. Muito obrigada.